Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. O tema da aula de hoje é razão e proporção. Com certeza você já se deparou com esse assunto na sua vida particular, não somente na vida de estudos. Razão e proporção está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é muito importante que vocês saibam os conceitos de razão e os conceitos de proporção e aplicá-los em uma questão. Hoje eu ensinarei vocês a fazer essas aplicações em questões, sabendo o conceito de razão e proporção. Então, vamos iniciar a aula com a parte de razão. Vamos analisar o seguinte: o que seria uma razão? Uma razão nada mais é do que uma divisão. Ela vem do latim divisão, a tradução do latim para o português significa divisão, quociente. Então o conceito de razão, ele consiste basicamente em uma divisão. Porém, essa divisão vocês terão que ficar atentos, porque a ordem com que é expresso no enunciado, ela é muito importante. Bom, então usamos a razão para fazer o quê? Comparação entre duas grandezas. Então a gente vai comparar algo com outra informação. Assim, quando dividimos uma grandeza pela outra, estamos comparando a primeira com a segunda. Mas o que é a definição de razão para nós, então? Sabendo que existem duas grandezas, A e B, quaisquer, não estou definindo quem seriam essas grandezas. A razão entre A e B, com B, logicamente, diferente de zero, é dado pelo quociente entre A e B. Ou seja, é um A dividido por B, ou ainda a gente trabalha muito com a fração A dividido por B. Observem o seguinte, então razão, o conceito de razão propriamente dito, é uma fração, onde o que estiver expresso primeiramente no enunciado é a parte de cima, que é o meu numerador, e o que estiver expresso depois é o meu denominador, que é a parte de baixo. Então você tem que ficar atento do que ele vai estar perguntando para você. Por exemplo, a razão entre o número de homens e o número de mulheres, em alguma situação aí. Como que você expressa isso matematicamente? Como que você escreve a fração referente a isso daí? O número de homens vai em cima da minha fração e o número de mulheres vai embaixo. Então, homens é o numerador, mulheres é o denominador. É vocês ficarem atentos a isso e resolver os probleminhas justamente sobre isso. Olha o exemplo que eu trouxe para nós aqui, para começarmos. Um colégio, ele possui 1.800 estudantes. Todo exercício de matemática que eu resolvo, eu costumo falar o seguinte: poxa, primeiro circule, grife, marque as partes que você julgar serem importantes. Então, primeiramente aqui, olha, ele fala, ó, um colégio ele possui 1.800 estudantes. Essa informação ele não nos daria à toa. Ela vai ter algum significado na questão. Então, olha só, um colégio possui 1.800 estudantes. Continuando, sabendo que o número de alunos ele é de 600, então é outra informação muito importante que vai ter algum sentido, algum significado para nós. Qual é a razão? Então ele pergunta, qual é a razão entre o número de alunas pelo total de alunos neste colégio. Então veja bem, quando ele fala total de alunos, o que eu tenho que imaginar? Poxa, alunos, o total foi dado. O total de alunos é de 600 alunos, 600 pessoas. Agora, esse colégio possui quantos estudantes? Esse colégio ele possui 1.800 estudantes. E quando a gente fala em estudantes, nós estamos falando de alunos e alunas. Então, a minha razão que eu tenho que fazer aqui, que é uma divisão, eu tenho que pensar primeiro no número de alunas dividido pelo número de alunos. Para isso, eu tenho que buscar informações no meu enunciado que eu consiga encontrar esses valores. Poxa, o número de alunos eu tenho. Quantos alunos tem nesse colégio? Qual é o total de alunos? O total de alunos não é de 600? Então aqui eu tenho 600. E quem que é o meu numerador desta fração? É o total de alunos. Mas o total de alunos não foi dado no enunciado. Ele está implícito. Por que ele está implícito? Porque eu tenho o total de estudantes. E eu tenho o total de alunos. Então, se eu tenho o total de estudantes e tenho o total de aluno, com certeza eu consigo descobrir o total de alunas. Por quê? Porque o total de alunos é o que falta dos 600 para chegar onde? No 1.800. Então, eu faria 1.800 menos 600. Sendo assim, o total de alunas seria de 1.000
1.200. Então, seriam 1.200 alunas e 600 alunos, dando um total de 1.800 estudantes. Logo, o meu numerador da fração seria 1.200. Bom, vocês devem saber que a simplificação de fração está presente em tudo, e neste caso ela também está presente. Então nós devemos simplificar esta fração. Como assim simplificar? Reduzir a fração. Posso cortar esses dois zeros, aí sobraria 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 eu posso simplificar ainda por 6. Isso daria o quê? 2 sobre 1, ou apenas 2. Mas eu poderia falar para vocês o seguinte, a razão de um número de alunas pelo número de alunos é 2. Ou eu posso falar ainda, a cada 2 alunas nós temos um aluno. Isso é a mesma informação contida aqui, tudo bem? Então, razão nada mais é do que vocês fazerem isso. Isso é a razão, se atentando ao fato do que ele vai estar falando, que um vai estar sobre o outro. Bom, razão não tem mais o que falar, é isso. Mas nós temos alguns casos de razões que são muito importantes para nós, que eu vou mostrar para vocês. Quem são essas? São chamadas de razões especiais. Quando a gente fala de razões especiais, tem diversas no nosso dia a dia. Por exemplo, velocidade média. Quando você viaja numa rodovia, você não vê a plaquinha lá, o limite de velocidade é de 100 km por hora. O que significa isso? Isso é uma razão especial, que é o quê? 100 km por hora, que significa o quê? Que a cada 100 km você percorre em 1 hora. Então, também é chamado de razão isso daí. Mas não existe só essa razão, existe escala, densidade demográfica, e outras que nós vamos ver aqui, densidade. Então, vamos analisar cada uma delas? Olha só. Então, a mais comum que nós temos no nosso dia a dia é a velocidade média. E como que eu calculo a velocidade média percorrida? É o quê? É a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Suponha que para ir de uma cidade a outra, eu demoro 1 hora. E a distância entre essas duas cidades é de 120 quilômetros. Poxa, se eu tenho 120 quilômetros, demoro 1 hora, olha que exemplo simples. Isso daqui nos diz o seguinte, que eu viajei a uma velocidade média de 120 quilômetros por hora. Então, esta é a velocidade média. Outra razão muito especial é o consumo médio, por exemplo, de combustível. Poxa, ninguém nunca fez a média do seu veículo, quanto que ele gasta na cidade, quanto que ele gasta na rodovia. E como que é feito este consumo médio? Basta vocês pegarem a quilometragem que vocês percorreram e dividir pelos litros de combustível gasto. Quando alguém vira para vocês e fala, o meu carro ele é super econômico, com 1 litro de gasolina ele faz 12 quilômetros, ele faz 12 quilômetros por litro. O que significa você pensar nisso daí, em 12 km por litro? Significa que a cada 12 km percorridos, este carro ele vai consumir 1 litro de combustível. Isso é consumo médio. É o quanto que vai gastar de combustível. Você fazer a sua média de combustível gasto. Outro muito importante também é a densidade demográfica. Vocês nunca ouviram falar, a cidade de São Paulo é uma cidade muito populosa, porque ela tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. O Japão ele é muito populoso, porque ele tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. Aí vocês pensam, poxa, como que eu calculo isso daí então? É só vocês dividirem o número de habitantes pela área total analisada. Então, deu lá 175 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que, em média, você vai ter 175 habitantes morando em 1 quilômetro quadrado. O quilômetro quadrado é um quadrado de lado 1 quilômetro, por exemplo, tá bom? Outra que também ela é muito importante, que está em diversas provas, é a nossa tal de escala. Quando você estava lá estudando geografia ou estudando um mapa, você já se deparou com certeza com a escala. Por quê? A escala tem que estar presente em um mapa, para nos dar a dimensão exata daquele desenho. E como que eu calculo, então, através da escala? É só você pegar o tamanho do desenho dividido pelo tamanho da realidade. Então, você tem lá 1 para 400 no mapinha. Ou ele pode te dar assim, ó. 1, 400, 800. Isso significa o quê? Que a cada 1 centímetro do desenho, você teria 400 centímetros da realidade. As grandezas têm que estar na mesma unidade. Então, 1 centímetro é 400
na realidade, 2 centímetros seria 800 na realidade. Isso são razões. Então, são razões chamadas razões especiais. Se vocês viram esse tipo de razões especiais, vocês estão craques para fazer qualquer exercício que envolva o conceito de razão. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre proporção. Mas proporção ele está justamente ligado ao conceito de razão. Porque o que seria uma proporção, então? Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Então, eu vou comparar duas razões, tá bom? Olha só o que eu trouxe para vocês. Seja um A sobre B igual a um C sobre D. Como que você resolve isso daqui? É aquela tal da multiplicação em cruz, a multiplicação cruzada. Então, eu teria aqui A vezes D é igual a B vezes C. Obviamente, esse B e esse D, pessoal, não pode ser igual a zero, porque não existe zero no denominador de uma fração. Olha o exemplozinho básico que eu trouxe aqui. Ó, x sobre 20 igual a 15 sobre 25. Isso daqui segue uma lei de proporção. Então, se segue uma lei de proporção, como que eu resolvo esse cálculo? Multiplicando cruzado. Então, como que eu resolvo isso daqui? Ó, 25x é igual a 15 vezes 20. Então, 25x é igual a 300. Agora, x vai ser igual a 300 dividido por 25. E 300 dividido por 25 seria 12, tá bom? Porque ó, se você fizer 300 e dividir ele por 25, você tem que pegar o 30 e depois tem mais um aqui. Então, você vai ter dois elementos aqui de quociente. Quantas vezes que o 25 cabe dentro do 30? Apenas uma. E aí vai me sobrar 5. Aí eu desço 0 e dá 2 vezes. 2 vezes 25, 50. E sobra 0. Por isso que a resposta aqui é 12. Tá bom? Proporção, existe algumas outras leis que vocês vão ter que ver o quê? Como que são resolvidas. Nós vamos ver no decorrer das questões. Porque nada mais é, proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Se ela é uma igualdade entre duas razões, é só vocês ficarem atentos à forma como ela será montada. E isso eu vou explicar para vocês passo a passo no decorrer das nossas 7 questões, tá bom? Vamos resolver essas questões a partir de agora? Olha só, questão número 1. O mapa abaixo, ele tem uma escala de 1 para 400 mil. A distância entre as cidades A e B é de 12 centímetros. Então, veja bem, a minha escala aqui, ela está dada em centímetros. O que significa eu falar de 1 para 400 mil? Significa que eu estou falando que a cada 1 centímetro do desenho, eu vou ter 400 mil centímetros na realidade, de desenho tamanho real. Aí ele me falou que a distância entre duas cidades é de 12 centímetros no desenho. Logo, o que ele está perguntando? A distância real entre essas duas cidades é. Por mais que é uma escala, que é uma razão especial, eu vou comparar esses dois valores. Então, eu vou fazer uma proporção aqui. Então, eu tenho na primeira, 1 está para 400 mil. Aí ele quer saber o quê? Poxa, aqui em cima eu coloquei o valor do desenho ou o valor da realidade? O tamanho real, a distância real. Eu coloquei o desenho. 1 centímetro é 1 centímetro no desenho. O que ele me deu aqui foram 12 centímetros no desenho. Então, aqui estará o 12 e aqui estará o tamanho real, a distância real. Pronto. Agora é só fazer esta multiplicação. Logo, 1 vezes x daria 1x ou apenas x. E daí eu vou fazer 12 vezes 400 mil. 4 vezes 12 dá 48. E aí é só repetir o número de zeros, que são 5. Então, que número que eu tenho aqui? 4.800.000. Só que olha só, centímetros. E se vocês observarem as questões aqui, nenhuma delas traz em centímetros. Todas elas estão em quilômetros. O que você tem que fazer, então? Fazer a conversão de centímetros para quilômetros. Para isso, tem que pensar, poxa, quantas casas que eu tenho que recuar e para que lado? Eu gravei uma aula sobre transformação de unidades de medida. Se você não sabe fazer essa conversão, recomendo que assista essa aula para saber aprender a fazer todas as conversões de todos os tipos de unidades de medida, que lá nós vimos. Mas olha só, eu tenho quilômetros, então, depois hectômetros,
Depois, decâmetros, metros, decímetros. Aí eu chego em centímetros. E por finalzinho lá, eu teria em milímetros. Mas eu estou aqui em centímetros. E eu quero ir para quilômetros. Então, vou mudar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu mudo 5 casas para a esquerda. Vamos mudar 5 casas para a esquerda do meu número. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha vírgula pararia aqui. Logo, a minha resposta seria x é igual a 48 quilômetros. Ah, professor, mas é claro, só tem uma que fala de 48 aqui, ó. Então, já seria a alternativa B. Sim, seria, claro. Muito bem. Mesmo se você não soubesse fazer essa conversão, você já acertaria essa questão. Porém, o importante é você saber fazer a conversão também, porque vai que os valores estão tudo 48, 480, 4.800, 4,8 aqui. Aí não vai te ajudar em nada se você não souber a conversão, tá bom? Então, a resposta seria 48 quilômetros, que é o que nós temos na alternativa B. Essa questãozinha de escala é o exemplo clássico de escala, onde você vai ter que fazer conversão de escala. Isso pode cair assim na sua prova? Claro que pode. Pode ser cobrado escala para você fazer a conversão de desenho para a realidade. Ou ele pode ter te dado, por exemplo, uma questão, a distância real, e você encontrar o valor na escala. Tudo é possível, tá bom? É só você analisar a informação que você tem. E aqui o legal era você pensar, poxa, a razão na escala é desenho dividido pela realidade, que é o tamanho real. Por isso que era de 1 para 400 mil. E as unidades são as mesmas. Como depois ele falou aqui em centímetros, você já saberia que no meu desenho também estaria em centímetros. E, na realidade, também estaria em centímetros. Por isso que depois eu fiz a conversão para quilômetros, ok? Vamos continuar, então. Questão de número 2. Olha só. A razão entre os professores... Bom, a razão. Já está falando razão. Entre os professores e os demais servidores de uma universidade é de 5 para 4. Para tudo. Por quê? Porque aqui já tem uma informação muito importante. Que informação importante que é essa? Essa informação nos diz o seguinte: a razão entre os professores e os demais servidores. Então, quem que ele falou primeiro? Professores. Então, eu tenho professores dividido pelos demais servidores. É de 5 para 4, certo? Bom, se o total de trabalhadores dessa universidade é 108, é correto afirmar que... Bom, aí eu tenho que descobrir alguns valores aí. Poxa, eu sei que o meu total será de 108, mas vamos pensar juntos. Cara, ou a pessoa vai ser servidora, ou ela vai ser professor. Porque ele fala os demais servidores. Então, é todo mundo, o resto do contexto da sua universidade aí na questão. O que significa eu falar que é de 5 para 4? Significa que a cada 5 professores, nós temos 4 servidores. Então, isso tudo no meu universo geral seria o quê? 5 mais 4 é igual a 108. Que raios que eu estou fazendo aqui chamando de x? De onde apareceu esse x? Esse x, pessoal, é como se fosse a minha constante de proporcionalidade, um valor que vai ser encontrado. Então, poxa, eu não sei que a cada 9 funcionários, eu tenho a divisão de 5 sendo professores e 4 sendo servidores. Então, eu somo esses valores para saber o quê? Então, encontrar um número que multiplicado por tudo isso daqui dê o total, que é de 108. Então, eu tenho aqui que 9x é igual a 108. É como se eu dividisse o quê? Em 9 cotas. E dessas 9 cotas, 5 dessas cotas seriam professores e 4 dessas cotas seriam servidores. Aí eu tenho que encontrar quanto que vale cada uma dessas cotas. Porque se eu encontrar cada uma dessas cotas, eu consigo encontrar o total de professores e consigo encontrar o total de servidores. Então agora o que eu tenho que fazer aqui? 108 dividido por 9. É uma vez, porque daqui aqui vai ter mais um. Então vai ter mais um elemento aqui. Vai sobrar 9 vezes 1, 9. 10 menos 9, 1. Desce 8. 2 vezes 9, 18. Para 18, 0. Então essa minha cota aqui, que eu chamo de x, vai ser 12. Só que os professores, eles possuem quantas dessas cotas? Eles possuem 5. E os servidores? Os servidores possuem 4. Então de professores, eu vou ter 5 vezes o resultado ali da cota. 12. Que dá 60. E o de servidores seria o quê?
4 vezes esse 12, que dá 48. Então, eu tenho 60 professores e 48 servidores. Observe quanto que dá essa soma. 60 professores com 48 servidores dá o meu total, que é de 108. Maravilha! Agora vamos para as alternativas. A universidade possui 69 professores. Cara, já para por aí. São 60 professores. Então, A está errada. B. A universidade possui 58 professores. De novo, errada. Trabalham nessa universidade 48 professores. Não. São 48 servidores. Errado. O número de professores dessa universidade supera o número de servidores da mesma instituição em 12 unidades. Será? Quanto que é 60 menos 48? 12. Então, o número de professores supera o número de servidores em 12 unidades. Alternativa correta, alternativa D. E aí, o item E, por que está errado? O número de professores excede o número de servidores da universidade em 22 unidades. Não, não é 22 unidades, seriam 12, tá bom? Questãozinha, então, essa, para você aplicar a ideia da sua proporção e saber que, poxa, sempre pense em cotas. Quantas cotas que eu vou dividir para saber para cada um deles. Fica muito mais fácil esse conceito se vocês aplicarem isso, tá bom? Vamos ver a próxima questão? Questão número 3. Em um determinado curso técnico profissionalizante do IFPA, a proporção de meninos para meninas é de 2 para 7. Então, ó, meninos para meninas é de 2 para 7, certo? Isso foi dado no enunciado até aqui, ó. Se mais 8 meninos frequentarem o curso este ano, a nova proporção de meninos para meninas será de 1 para 3. Assim, a quantidade atualizada de meninos. Então, eu tenho que descobrir quantos meninos eu tenho e quantas meninas. Mas será que eu consigo fazer isso? Sim. Eu consigo encontrar uma nova proporção atualizada? Consigo. Ele falou o seguinte, se mais 8 meninos frequentarem o curso. Poxa, vão entrar 8 meninos, mas eu não sei quantos meninos tem. E não me interessa. Meninos eu não chamei de O. Se entrarem mais 8, eu vou colocar mais 8. Dividido pelo número de meninas, de alunas, seria o quê? A nova proporção, que seria de 1 para 3. Pronto, matei a charada. Por que eu matei a charada aqui, ó? Vou chamar de Ozinho para vocês não confundirem com 0, tá, gente? Ó, multiplicação em cruz. O que significa isso? 2A é igual a 7. Ó. E do lado de cá, multiplicação em cruz. A é igual, poxa, quando eu vou multiplicar esse cara por isso daqui, eu tenho que multiplicar ele por todo mundo. Então, é 3 vezes O, 3O. E 3 vezes 8, 24. Estão sentindo o cheirinho? O cheirinho do quê? Cheirinho de substituição. Por quê? Porque quanto que vale o meu A? O meu A não vale 3O mais 24? Então, pego esse valor de A e joga aqui dentro e faz a conta, porque eu vou transformar tudo numa única letra. Se eu substituir esse A por 3O mais 24, toda a minha equação vai ficar em função do O. Aí eu descubro o valor do O. Olha só, fica 2 vezes quem? Só que agora eu tenho que colocar tudo que eu tinha do valor do A lá no outro, que seria 3O mais 24. Isso é igual a 7O. Propriedade distributiva, que é multiplicar todo mundo por todo mundo. 2 vezes 3O, 6O, mais 2 vezes 24, 48. É igual a 7O. Cara, equação não é levar tudo para o lado esquerdo. É você deixar a letra para um lado e o número para o outro. É mais conveniente aqui eu pegar esse 6O e jogar para o lado de lá. Por quê? Porque só isso que eu vou precisar mexer. Senão, se eu trouxer o 7O para o lado de cá, ele vai ficar negativo. E aí vai dar um número negativo, vou ter que multiplicar por menos 1. E se você não lembrar, vai dar uma paçoca na sua cabeça. Então, pensa sempre no seguinte. Pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Neste caso, vou pegar esse 6O e jogar lá para o outro lado. Então, eu teria o que aqui, ó? 48 é igual a 7O menos 6O, porque troca de lado, troca o sinal. Poxa, então 48 é igual a quanto? 7O menos 6O é igual a O. Aí você resolveu, poxa, o número de O, que é o número de alunos, é 48. Aí você vai assinar a alternativa A e acha que saindo da prova você vai estar gabaritando. E você errou de bobeira. Por quê? Porque O não é o número de alunos atualizados, de meninos atualizados. O era o que eu tinha no início. Depois que foi feito o quê? A atualização, o número de alunos aumentaram quanto? Em 8 unidades.
Então, o número de alunos atual será de 48 mais 8, que dá 56. Olha a pegadinha no exercício. Então, resposta correta, alternativa E, 56. Ok? Questãozinha essa, então, que você tem que ficar bem atento ao que o enunciado estava pedindo. Porque não adianta nada você conseguir resolver, encontrar tudo beleza, e aí você erra um deslize desse, comete esse erro. Então, fica atento no que o enunciado está pedindo. Refaça essa pergunta na sua cabeça. Será que aquele resultado que eu encontrei é pertinente? É realmente aquilo que o enunciado estava pedindo? Faça isso que eu tenho certeza que você não vai cair nas pegadinhas da organizadora, da banca. Tá bom? Porque o que ele quer é separar os alunos que têm o conhecimento dos alunos que vão pelo embalo, que vão pelo chute, tá? Que não prestam atenção no que estão resolvendo. É isso que o cara que elabora a questão quer. Separar esse tipo de alunos, esse tipo de candidato, tá certo? Vamos ver a próxima questão? Olha só, questão número 4. Os irmãos Antônio, Bento e Celso eram proprietários de um terreno, de modo que Antônio tinha posse de metade do terreno e Bento tinha posse de 1/3 desse terreno, cabendo a Celso o restante do terreno. Celso vendeu a sua parte aos irmãos, metade para cada um. Após a venda, a razão dada pela parte do terreno que cabe a Bento sobre a parte que cabe a Antônio é D. A minha pergunta, então, ela quer saber isso daqui. Depois do Celso ter vendido, ele quer saber a parte de Bento sobre a parte de Antônio, depois da venda. Então, é isso que eu preciso encontrar na minha resposta. Só que eu não tenho nada disso. Não é você pegar o valor do Bento e o valor do Antônio, jogar aqui e já correr pro abraço. Não. Porque isso que eu tenho aqui, ó, do Antônio e do Bento, é o quê? É antes da venda do Celso. Então, olha só, Antônio, Bento e Celso. O Antônio tinha quanto desse terreno antes? O Antônio, ele tinha metade, não é? Então, ele tinha metade do terreno. O Bento tinha quanto? O Bento tinha 1/3. Então, o Bento, ele tem 1/3 de quem? Do meu terreno. E o Celso? O Celso tem o restante. Mas quanto que é esse restante? Poxa, é só eu fazer a soma dessa fração e ver quanto que falta para o meu total. Mas para realizar a soma dessa fração, eu tenho que encontrar o MMC entre 2 e 3. Vocês lembram como calculou o MMC? Entre 2 e 3. Divide por 2, dá 1, desce o 3. Por 3, dá 1 e dá 1. Então, resposta, multiplicado, 6. E agora, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1t, 3t. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1t, 2t. Então, quanto que dá a parte desses dois cidadãos aqui? Dá 5t sobre 6. Quanto que é a parte que cabe, então, ao Celso? O Celso, ele tinha o restante, não é? Mas como assim o restante? O que é 5t sobre 6? Significa que eu dividi o meu terreno em 6 partes e esses dois, eles têm 5 partes desse terreno. Poxa, se eu dividir em 6 e esses dois têm 5, quanto que restou para o Celso? É o que falta para o total. Então, se o total é 6, ele já tem 5 dado aqui, só resta 1t sobre 6 para o Celso. Esse é o valor que o Celso terá. Mas o Celso terá 1/6 do terreno. Beleza. Só que aí o Celso vendeu essas partes para os seus irmãos. Porém, ele deu metade para cada um. Então, eu tenho que encontrar quanto que é a metade de 1/6. Como que eu faço para encontrar a metade de 1/6? Eu divido por 2. Divisão de fração, copio o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. Então, fica 1 sobre 2. Então, isso daqui dá 1t sobre 12. Ou seja, cada irmão vai receber mais 1t sobre 12, certo? Então, cada irmão A e cada irmão B vai receber isso daí. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou apagar aqui para descobrir a nova agora. 1t ou t1 sobre 12, tá? Vou gravar esse valor. O Antônio, ele não tinha metade do terreno, que era 1/2 de t. Então, eu vou fazer isso daqui mais 1 sobre 12. O Bento, ele não tinha 1/3, então ele tinha 1/3, agora mais 12 avos do terreno. Soma dessa fração, soma dessa fração. Como que eu faço a soma dessa fração? Pelo MMC. Mas, poxa, o 12 e o 2, o MMC é 12. Aí ficaria o quê? 12 dividido por 2, 6. 6 vezes t,
6T. Mais 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1T, 1T. E do lado de cá, o MMC também é 12. Por quê? Dá para dividir 12 por 3. Então, o MMC vai ser 12. Não precisa nem realizar essa continha. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes T, 4T. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1T, 1T. Então, quanto que o Antônio vai possuir agora? 7T sobre 12. O Antônio vai possuir 7T sobre 12, perdão. Então, o Bento vai possuir o quê? O que falta para o total. Como assim que falta para o total? Eu dividi em 12 partes, e dessas 12 partes, 7 é do Antônio. Então, as 5 restantes vai ser do Bento. Pode ver, ó, 4T mais 1T não daria 5T sobre 12. Muito bem. Então, um tem 7T sobre 12, que é o Antônio, e o Bento tem 5T sobre 12. Ele quer saber o quê, então? A razão entre Bento para Antônio. Bento é de 5T para 12. E Antônio é de 7T para 12. Como que eu faço essa divisão de fração? Copio a primeira e multiplico pela segunda invertida. Então, seria o quê? 5T sobre 12 vezes 12 sobre 7T. 12 com 12 vai embora, T com T vai embora, vai me sobrar o quê? Aqui 1, aqui 1, então 5 vezes 1, 5, e 1 vezes 7, 7. Então seria 5 sétimos. E isso é o que nós temos na alternativa A, ok? Pessoal, essa questão, então, ela é bem trabalhosa, você tem que fazer o passo a passo, senão você vai se embananar. E eu digo trabalhosa por quê? Porque ela trabalha muito com os conceitos de fração. Então, você tem que saber trabalhar com as frações, não tem jeito. E fração não é um bicho de 7 cabeças. Se você quiser, eu tenho uma aula gravada sobre números fracionários. Então, assista essa aula para te ajudar a tirar qualquer dúvida sobre trabalhar com frações, tá bom? Nós vamos continuar para a próxima questão? Questão de número 5. Durante a campanha para eleições presidenciais em determinado país, foram compartilhados 30 milhões de vezes fake news a favor do candidato A. Já fake news a favor do candidato B foram compartilhadas 6 milhões de vezes. De acordo com esses dados, pode-se estimar que a razão, então ele quer saber uma razão, entre quem? Entre a diferença entre o número de compartilhamentos de fake news pro A e pro B. O que é a diferença? A diferença é menos, então é pro A menos pro B. Em relação ao número de compartilhamentos de fake news pro B. Pronto, essa é a razão que ele quer. Poxa, eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B, cara, é só resolver e correr pro abraço. Por quê? Seria 30 menos pro B era 6, sobre o B que é 6. 30 menos 6 dá 24. Dividido por 6 dá exato 4. Alternativa A. Só isso. Repare que nessa questãozinha aqui, o que você deveria observar? Deveria observar o que ele estava pedindo no enunciado. Ele pediu o quê? A razão entre a diferença de pro A e pro B, dividido o quê? Pela relação entre só os pro B. Então é só isso que estava pedindo. Isso já estava basicamente tudo dado no enunciado. Então era uma questãozinha tranquilinha, beleza? Vamos para a próxima? Questão número 6. Uma pessoa possui 480 folhas de papel sulfite, sendo que cada folha ou cada folha ou é da cor branca ou é da cor azul. Bom, então tem duas cores, branca ou azul. De modo que a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas é de 3/5. Então, azuis para brancas é de 3/5, ok? Bom, após ela utilizar 30 folhas azuis, a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas passará a ser... O que ele quer saber nesse enunciado? Então, a razão entre o número de folhas azuis e brancas. Então, azuis novas por brancas novas. Então, primeiro tem que saber quantas folhas são azuis e quantas folhas são brancas. Para quê? Para daí tirar 30 dessas folhas que serão as azuis e aí fazer minha nova razão. Mas como que eu resolvo isso? Através dos dados aqui, ó. O que significa eu falar isso daqui? Que a cada 3 folhas azuis, 5 são brancas. Então, quantas cotas que eu tenho no total? 3 mais 5, 8. Então, eu tenho, por exemplo, um 8x, o x é minha cota, igual ao quê? Ao total de folhas. Por quê? Porque a cada 3 azuis eu tenho 5
brancas. Então, o total é 8 folhas, 8 cotas de folhas totais, para 480. Então, x vai ser igual a 480 dividido por 8. Isso dá 60. Então, x é igual a 60. Mas se x é igual a 60, eu consigo encontrar o número de folhas azuis e brancas agora. Quanto seria o número de folhas azuis? Não era para cada 3 cotas das azuis, eu tinha 5 das brancas. Então, seria 3 vezes 60 e 5 vezes 60. Isso aqui dá 300 e essa daqui dá 180. Observe que 300 com 180 dá 480, que era o total de folhas que eu tinha. Então, acertei nessa parte. Agora, olha só. Essa pessoa utilizou 30 folhas azuis. Se ela utilizou 30 folhas azuis, com quantas folhas azuis ela ficou? Ela tinha 180 e utilizou 30, então agora ela tem 150. E ela não utilizou folhas brancas, então ela continua com 300 folhas brancas. Agora, o que você faz? Simplifica. Poxa, 150 para 300 é a metade. Então, isso daqui é 1 sobre 2. Se é 1 sobre 2, a alternativa correta é a alternativa C. Novamente, quando dá dados com total e dá razão, cara, você tem que usar um númerozinho de cotas, que eu chamo de cotas, para você encontrar o valor que refere-se a cada uma das suas razões. Se fizer isso, é bem tranquilo de resolver questão com fração. Com fração não, com razão. Tá? Porque se você vai ter a fração que representa a sua razão, é facinho de você descobrir o total que você vai ter para cada uma das situações, como foi o que eu fiz aqui. Que eu chamei de 3 cotas de azul e 5 cotas da branca, dando um total de 8 cotas, tá bom? E foi a partir daí que eu resolvi para encontrar quantas folhas que eu tinha de cada uma delas. Vamos ver a última questão? Olha só, questão de número 7, então. O mapa de um determinado país, ele foi feito na escala de 1 para 5 milhões. Sabendo-se que a distância entre duas cidades desse país é de 1.250 quilômetros, qual é essa medida no referido mapa? Cara, o referido mapa está dado aqui, ó. E que unidade que é? Centímetros. Então, eu não vou poder trabalhar aqui com quilômetros. Até posso, mas eu prefiro trabalhar com centímetros, porque eu acho que fica mais fácil para sair cortando toda essa bagaceira aqui, ó. Mas veja bem, minha escala do mapa é de 1 para 5 milhões. Certo? Isso vai ser igual ao quê? Agora eu tenho que saber o quê? A nova que ele quer saber dessas duas cidades analisadas. É 1.250 quilômetros. Isso é a distância real. Lembra da escala? Desenho dividido por realidade. Então, se ele quer saber a distância no desenho, eu vou chamar de x. E a distância na realidade é de 1.250 quilômetros. Como que eu transformo isso daí para centímetros? São 5 casas para a direita. São 5 casas para a direita agora, eu acrescento 5 zeros. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5 casas para a direita? Porque, lembra? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a direita, colocando 5 zeros. Deixa eu apagar esse daqui então, porque agora eu quero fazer as contas. Olha só, isso vai dar 5 milhões de x é igual, aqui deu 125 milhões. Então, x vai ser igual a 125 milhões dividido por 5 milhões. Cara, você não vai fazer essa conta aqui inteira. Sabe por quê? Poxa, olha o tanto de zeros que você pode cortar. Você pode cortar o que aqui, ó? 1 com 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Poxa, então deu 125 dividido por 25. 125 dividido por 25 dá... 125 dividido por 5 dá 25. Então, no meu desenho, eu tenho 25 centímetros de distância entre essas duas cidades. E isso é o que eu tenho na alternativa B. Então, pessoal, para você fazer exercício de razão e proporção, é pensar sempre nisso daqui. Razões especiais, escala, consumo médio, velocidade média, densidade demográfica, tá? E pensar na proporção, que é a igualdade entre duas razões, beleza?
Essa aula vamos encerrar por aqui. Então, até a próxima aula e grande abraço!